promete revolucionar Star Wars. Eu tô falando de The Acolyte, que deve estrear em 2024. Ela tá sendo encabeçada pela Leslie Headland e vai se passar cerca de 50 anos antes dos eventos de Star Wars Ameaça Fantasma. O contexto é o fim da Alta República, um período de instabilidade e esperança na galáxia, que foi também o auge da Ordem Jedi. A série, além de retratar a ascensão do lado sombrio, que depois culminaria na queda da Ordem Jedi, vai inovar em uma outra coisa. Os Jedi não serão os heróis, mas sim os vilões. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Nerd Direita. Aqui quem fala é o Fagito, o seu nerd de direita. E no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre uma coisa que eu considero ser a pior coisa que está acontecendo atualmente na cultura pop. Não apenas internacional, mas também nacionalmente. Quando a gente fala de lacração, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Por acaso seria o feminismo que está acabando com as boas protagonistas femininas, vide a Rey do Star Wars ou a Naru em Predador? Ou talvez seja as trocas de etnia de alguns personagens brancos para negros e etc. Bem, tudo isso é um problema, certo? Principalmente quando se trata de destruir personagens femininos. Porque, ao contrário do que os lacrares dizem, nós nerdolas adoramos boas personagens femininas. Como, por exemplo, Beatriz Kido, a Celine, da franquia Anjos da Noite, e a Alita, Anjo de Combate, que foi um filme muito injustiçado, por sinal. Um filme maravilhoso que deveria ter tido uma bilheteria fantástica. Mas o que eu acho pior no quesito de lacração, e que não é muito falado por algumas pessoas, é que a cultura pop está se tornando uma cultura bandidólatra. Estão cada vez mais transformando os vilões em mocinhos, e mocinhos em vilões. Ninguém aí achou estranho esse negócio da Disney começar a lançar um monte de filme de vilão, fazendo com que o vilão da Disney pareça uma vítima do sistema, um ser injustiçado, que só queria ter amor e carinho, e a sociedade o corrompeu e o transformou no que ele é. Você não acha estranho uma série de ladrões de banco em que se reúnem para roubar a fortuna do seu país? Não, eu tô falando de outro roubo. Por que eu considero isso mais nocivo do que o feminismo ou a troca de etnia de personagens e tudo mais que engloba esse negócio de lacração? Porque essa mensagem ideológica de feminismo está aí para transformar as menininhas em garotas revoltadas que odeiam macho. E a mudança de etnia de personagens brancos para negros está aí para ativar um conflito de classe que não há, pelo menos não aqui no Brasil, da maneira que querem retratar. O que vocês acham que eles pretendem quando estão retratando bandidos como mocinhos? O professor Olavo de Carvalho dizia que nós não vamos mudar a realidade do nosso país através da política, porque a política não molda a cultura, é diferente, a cultura molda a política. E quem domina a cultura, tanto no nosso país como lá fora, sempre foi a esquerda. E não é segredo para ninguém que a esquerda é uma ávida defensora de bandidos. Se crianças e adolescentes crescem sem referências de heroísmo, de certo e errado, cresce numa cultura que relativiza o bem e o mal, em que o vilão pode ser justificado e o mocinho não é uma figura exemplar a ser seguida. Qual é o tipo de mentalidade que você está criando nesse jovem?
Eu considero muito perigoso esse tipo de obra. Por exemplo, o filme do Coringa. E não me entendam mal, o filme do Coringa é uma obra de arte belíssima. Só que a mensagem por trás dele é podre. Todo mundo que conhece o universo do Batman sabe que o Coringa é o pior vilão que existe dentro da DC. Pelo menos no núcleo humano. Ele é um psicopata maldito que já matou centenas de pessoas. E ele faz isso porque ele é uma vítima da sociedade? Não, ele faz isso porque ele gosta. Ele é um psicopata. Aí vem o pessoal e transforma ele em uma vítima que o sistema não cuidou, não deu o remédio necessário, não deu cortou a verba de tratamento dele. Ai meu Deus, coitado, ele foi levado para a TV para ser humilhado, e isso abalou o psicológico dele. Pelo amor de Deus, para com isso, cara. E a Arlequina, que nasceu como uma doida esquizofrênica, que era para ser a namorada ideal para o Coringa, e se tornou o símbolo do feminismo. Que loucura que é essa? Eu nunca vi tantas meninas postando frases motivacionais com a foto da Arlequina atrás, fazendo músicas de homenagem para as Arlequinas. Vocês só podem estar malucos. A cultura pop se viciou em mostrar heróis como vilões e vilões como heróis. Isso tem consequências graves na realidade. Porque na realidade você acaba não só incentivando aquela pessoa que é fraca mentalmente e resolve seguir por um caminho, entre aspas, mais fácil na vida, como você acaba criando na mentalidade das pessoas que eles são uma vítima desse sistema. Que nós devemos acolher e cuidar do bichinho que só queria tomar uma cervejinha. Não só isso, você cria na mentalidade do cidadão comum que o político que ele votou rouba, mas faz. Roubar é normal. Se eu tivesse lá, eu roubaria também. O importante é que ele fez. O importante é que ele me deu uma migalhinha aqui. Para que eu continue me rastejando na vida para ficar pagando altos impostos. Também temos escolas de samba retratando policiais como demônios. Não é assim? Porque, claro, se o bandido é uma vítima, os policiais só podem ser o quê? Os vilões. Eu, pessoalmente, me recusei a assistir a série La Casa de Papel, quando eu fiquei sabendo do enredo. Que era um bando de marginais que estavam sendo instruídos por um marginal mais inteligente para que eles pudessem assaltar e roubar o ouro da Casa da Moeda do seu país. Eu pensei em assistir só depois que tivesse lançado todas as temporadas e mostrasse qual seria o final desses marginais. Porque, não me entendam mal, tem belas obras que você olha pela visão do bandido. Por exemplo, Scarface, O Poderoso Chefão, e também tem Narcos, do nosso grande e amado, só que não, Wagner Moura, que decidiu sair do papel de mocinho para o papel de bandido. O que condiz mais com a sua ideologia de verdade, né? Isso sem falar na grande obra chamada Breaking Bad, que é uma obra sensacional. Mas o que todas essas obras têm em comum?
Em todas elas acabam sempre na mesma coisa. O final é trágico. Eles acabam todos mortos de maneira violenta. O que na maioria das vezes é verdade na vida real. O salário do pecado é a morte. E muitas vezes, se eles não são presos, eles são mortos em confronto com a polícia ou até mesmo com outros rivais. E não me entendam errado, pessoal. Eu não sou a favor daquela frase bandido bom é bandido morto. Porque o bandido não se torna bom porque ele morreu. Se ele morreu sendo bandido, infelizmente o lugar dele é um lugar bem quentinho. Bandido bom é bandido convertido. Que conseguiu a tempo largar a vida do crime e até mesmo compensar pelos seus erros do passado. Infelizmente a gente sabe que só uma pequena parcela desse pessoal consegue se regenerar. E você, o que você acha pior na cultura pop? Seria o feminismo? Seria o identitarismo negro? Seria os movimentos LGBT? Seria a bandidolatria, como eu trouxe nesse vídeo? Comente aí que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento. Tá bom. Tá aqui, ó.